noite, boa noite. Bem-vindos. Boa noite, boa noite. Daniel, o monstro aí com a gente. Cadu. Já tá adicionando. Fala, Eduardo. Fala, Fernando. Beleza? Tudo certo? Tá vendo o Covid direitinho? Tá vendo direitinho? Tô sim. Parece que tá tendo uma música aí no fundo, cara. Não. Peraí. Deixa eu tirar o fone, porque às vezes pode ser o barulho do fone, peraí. Acho que é o microfone. Foi, agora melhorou. Fernando, tá me ouvindo? Melhor. Pessoal, boa noite. Sim, agora tá show de bola. Boa noite, aqui a gente está começando aqui mais uma live da nossa sequência, né, sobre enfrentamento da crise para micro e pequenos negócios. A gente está gerando conteúdo aí já há 2 semanas, a gente está começando a 3ª semana de lives e hoje a gente trouxe o Eduardo para falar sobre inovação. Me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Fernando, sou advogado, formado aqui no FJF, trabalhei muito tempo no Movimento Empresa Júnior e recentemente estava trabalhando com gestão da inovação em políticas públicas lá no governo do Espírito Santo. Estou de volta agora a Juiz de Fora aí para ajudar a desenvolver esse ecossistema local. E aí convidei o Eduardo, ele vai se apresentar e apresentar o negócio dele, contar para a gente por que ele entrou nesse ramo aí de inovação. Palavra, Eduardo. Pô, Fernando, primeiro, satisfação muito grande, um prazer estar aqui com você, conversando um pouquinho. Conheci o Fernando, primeiro o legado e o nome do Fernando no Movimento Empresa Júnior, né? Depois tive o prazer de conhecê-lo. Meu nome é Eduardo, também sou fruto do Movimento Empresa Júnior, né? Passei 4 anos no Movimento Empresa Júnior. E aí, ano passado foi meu último ano. Sou também da Universidade Federal de Juiz de Fora, ainda não formado em farmácia, mas todas as minhas formações, experiências foram na área de inovação, né? Então, criei um know-how mais em outra área. E agora eu estou com a empresa Spatium, que é uma empresa de consultoria e inovação, né? Que a gente tem por objetivo impactar empreendedores, impactar empresas com inovação, né? A gente existe para isso, existe para tentar... A gente fala que a gente tenta o tempo todo não ser normal. É o que a gente vive para isso, tentar fazer com que as empresas também não sejam e consigam se distanciar das demais. Como é que você caiu nesse ramo aí? Como é que você chegou na Spatium? Como é que foi começar esse negócio aí? Conta pra gente, para começar. Cara, eu sempre tive um problema muito grande, cara, é o seguinte, sempre que eu saía com a minha namorada, em qualquer lugar que você pensar, eu ficava analisando tudo quanto é tipo de negócio, onde quer que eu fosse. Então, se eu estava de carro, se eu ia no estabelecimento, se eu ia num bar, se eu ia numa loja, se eu visitava uma empresa, tudo eu ficava o tempo inteiro analisando cenários, pensando que o cara fizesse isso, fizesse aquilo. E aí, meu namorado fala, pelo amor de Deus, desliga. Nossa, para, você só sabe pensar nisso. E aí, sempre foi uma paixão, sabe? Eu via problemas e eu ficava, cara, tem jeito de solucionar. E aí foi quando eu falei, caramba, se o tempo inteiro é isso que me move, que eu sou apaixonado, por que não fazer disso o que eu vou viver pro resto da vida, né? Viver disso. E foi aí que a gente surgiu esse pátio com mais 2 amigos que também muito parecido comigo nessa pegada. A gente é muito inconformado e falou, cara, se é isso que a gente gosta, é disso que a gente vai viver, é isso que a gente vai fazer, porque não tem como escapar, né? É legal que a gente, no Movimento Empresa Júnior, a gente acaba saindo um pouco da nossa lógica normal do nosso curso, né, cara? Tipo, eu fiz Direito, fui trabalhar com gestão pública, com inovação em políticas públicas, saí da farmácia, trabalhando com inovação em negócios. Né? A gente tem que sempre desapegar desse rótulo que a formação nos dá, não é mesmo? Claro, com certeza. Não, com certeza. Pode falar. Não, é isso, eu acredito muito nisso, que o ambiente universitário ele é muito importante
E para mim ele é mais importante até mais do que a teoria do seu curso em si, mas o ambiente que ele te dá a possibilidade de experimentar, de viver, né? É um ambiente muito rico e lá você se encontra. Com certeza. Agradecer o pessoal que está aí, Alessandro, Arthur, Bruninho, Solange. Arthur, Tá, vamos lá. Então vamos cair pro tema, né? Eu elaborei algumas perguntas aqui para a gente ir trocando uma ideia. Acho que a gente tem experiência em inovação em pontos diferentes, mas a gente consegue, com certeza. hoje mais do que nas últimas, eu consigo agregar mais essa discussão também, eu acredito. Mas aí, o que você acha que é inovação, né? Qual que é o conceito que você trabalha de inovação? Cara, toda vez que me falam sobre inovação, para mim, inovação, ela é basicamente o fato de você questionar. E questionar tudo. Obviamente que não é ser aquele cara chato, o cara questionador que critica tudo, mas o cara que questiona coisas para trazer soluções para aquilo, né? Então, dentro do que eu enxergo como inovação e dentro do que eu aplico, eu procuro questionar tudo o que eu faço. Se eu estou repetindo processos demais, eu começo a questionar aqueles meus passos para tentar entender. Será que eu estou fazendo não tem um jeito melhor de fazer, um jeito que vai impactar mais, que vai empregar menos esforço? Enfim, eu questiono o tempo inteiro, questiono tudo. Eu acho que time que está ganhando se mexe, porque o cara que não mexe no time que está ganhando uma hora, ele vai ficar defasado. Então, esse negócio de time que está ganhando não se mexe, eu não acredito nisso. Os negócios precisam se mexer o tempo inteiro. Então, para mim, cara, se eu pudesse resumir numa palavra o que é inovar, para mim, é questionar o status quo, questionar o que é comum. Quando a pessoa vira e fala assim, uma coisa que me incomoda muito. Não, isso aqui não tem jeito. É assim que faz. Eu fico extremamente mal-humorado. Falo, meu Deus, não é possível que é só assim que faz. Tem que se fazer. Eu acho que essa é a premissa de uma mentalidade criada para quando você pensa em inovar. E eu acredito que isso pode ser em todas as áreas, tanto pública, tanto privada. Eu acredito, né? Não sei. Com certeza. Eu gosto muito de dois conceitos. O primeiro que inovação é nota fiscal, né? Então, quando a gente está falando de negócios, a gente tem que estar sempre focado em coisas que vão agregar valor de alguma forma, né? Então, uma inovação que você está só criando uma maquiagem, você está só dando uma roupagem que não está impactando diretamente numa vantagem. Isso não é inovação, isso é balela, Perfeito. corta, Perfeito. que você está investindo dinheiro à toa, perdendo tempo e dinheiro. E eu gosto muito de falar que inovação é resolver problema, cara. É se trazer, você pegar um problema novo e dar uma solução nova para ele. Muitas das vezes a inovação ela não vai estar ligada a criar um novo software ou criar uma nova solução totalmente do zero, mas é aplicar uma coisa que você ainda não aplica, que já eventualmente já existe numa situação que você está vivendo para resolver um problema, né? Eventualmente adaptar alguma coisa que você está fazendo. Eu acho que inovação vai mais nessa linha do que pensar sempre em tecnologia, em coisa disruptiva e tal. A inovação tem que ter uma pegada um pouco mais prática, a gente tem que acabar perdendo esse medo desse conceito de inovação, né? Esse distanciamento Sim. com a inovação. Isso é verdade, isso é verdade. Tem um exemplo que eu gosto muito, cara, que é antigo, eu não peguei essa época, mas eu não sei sua idade, mas você pegou os telefones satélite Iridium, já ouviu falar? Não lembro disso, não. Cara, o Iridium ele surgiu como se fosse uma grande inovação, que foi assim, as pessoas posicionavam satélites e conectavam pessoas por meio de uma plataforma com telefone. Só que assim, instalar o satélite era muito caro, você tinha que colocar o satélite, era tudo muito, muito caro. Investiu-se milhões e milhões e milhões para uma invenção, porque é diferente de inovação. E aí, do nada, as pessoas falam, não, por que eu não posso usar o satélite que já está lá? Não preciso de criar satélite. E aí o Iridium foi um grande, assim, terra arrasada, porque foram milhões jogados fora. É o que você falou, não gerou nota fiscal. Exatamente. E aí, as pessoas às vezes têm uma restrição, né? Tipo, por causa desse conceito, de uma dúvida por trás desse conceito de inovação, será que inovação é para mim? Né? Então, para quem que é a inovação? Quem que você acha que serve a inovação?
Cara, inovação é para todo mundo o tempo inteiro, cara. Eu estava analisando o LinkedIn esses dias, porque romantizou-se a demissão, né? Assim, e aí eu comecei a pensar, falei, cara, se bateu a crise e essa pessoa foi a primeira que entrou no radar de corte, o que esse cara deixou de fazer para ser a primeira opção a ser demitida? Para mim, esse cara, ele não foi inovador, porque as empresas precisam de pessoas que pensam também diferente, que questionem coisas, que melhorem coisas. Então, eu posso ser um intraempreendedor, né? Empreender dentro da minha empresa, eu posso ser um empreendedor que vai empreender montando a minha empresa, mas você tem que ser um cara que inove, que pense. Então, inovação é para todo mundo. A pessoa que quer continuar no mercado, que quer crescer dentro do mercado, que quer melhores empregos, pô, não quero nunca abrir minha empresa. Show de bola. Você quer crescer no seu emprego? Você tem que inovar. Cabeça inovadora, pensamento inovador. E agora que eu estou experimentando mais de mercado, vendo coisas de mercado, eu vejo como que as pessoas às vezes têm dificuldade de quebrar barreiras, sabe? O que o status quo, as pessoas têm dificuldade de quebrar. Elas só vão num fluxo único que não é quebrado. Então as pessoas precisam de perder esse medo. Cara, você está falando, você, especializado em inovação e gestão pública. Caramba, como é que o cara consegue inovar em gestão pública se não for um cara que pensa o tempo inteiro quebrar o que é comum, um processo, que aquilo que é feito, né? Então, para mim, inovação é para qualquer um. Eu falo isso pro meu irmão tem 16 anos. Eu falo, cara, calma, desde o começo, você não sabe o que você quer, mas uma coisa você tem que ser, inovador. Em qualquer lugar, você tem que ser, independente do que você quer. Eu falaria para ele que, se ele não sabe o que ele quer, identifica um problema para ele resolver, assim. E aí ele vai escolher o caminho que ele vai seguir, sacou? E voltando, respondendo a mesma pergunta, e trazendo também o conceito que eu falei antes, todo mundo tem um problema. Todo mundo. Enfim, seja ele qual for. Todo negócio tem um problema, né? Se você tem um problema, a inovação é para você também. Não é porque você é de um ramo totalmente tradicional, que segue processos totalmente tradicionais, que já faz sempre assim, como você mesmo falou, que você não tem capacidade de inovar. Muito pelo contrário. Exato. E, eventualmente, nesse tipo de ramo, quando você inova, você sai muito na frente dos seus concorrentes. Né? Então, não fique com essa restrição e com essa barreira da inovação. Né? Entenda sempre quais são os problemas que você tem e age sobre eles. Gere inovação e comece a crescer a partir desses problemas. Exato. E você fala uma coisa que é muito interessante, porque, tipo assim, não necessariamente problemas grandes. Cara, você pode ter um problema na sua empresa que é um processo que é, nossa, um saco de fazer, que demanda, sei lá, parte do seu dia, e você começa a questionar, cara, esse processo aqui pode ser mais ágil, eu posso fazer diferente, eu posso... Cara, você pode inovar em tudo, a partir do momento que você questiona o que você está fazendo. Para de reproduzir. A gente é produzido desde criança, desde novo. Meu objetivo é ensino médio, agora é faculdade, na faculdade agora é emprego, do emprego. Você vai num ciclo industrial e você nunca quebra com aquilo. E daqui a pouco, não, agora eu tenho que ter uma família, agora eu tenho que ter um filho, agora eu tenho que aposentar. Eu falei, eu não quero aposentar. Se eu fizer o que eu amo, eu quero morrer fazendo o que eu amo. Por que eu tenho que ter Por que eu tenho que aposentar, sabe? Então, eu acho que assim, tudo que você consegue fazer, que abre esse ciclo contínuo. Você quer ver um exemplo, né? A gente tá vendo sempre muita live no Instagram, né? Live. Aí eu lembro que quando começou, o pessoal falava, pô, vamos fazer live. Faz live com esse pátio, chama o pessoal, tal. Aí eu falava assim, pô, tá, live. Aí tava muita gente fazendo live. Eu falei, cara, tem um fluxo contínuo de muita gente indo atrás. Tem alguma coisa que essa galera tá deixando passar que, não sei. Aí eu comecei, não vou. Aí foi a primeira coisa, eu falei, não vou fazer live. Não vou fazer. Eu lembro que os moleques ficaram me enchendo o saco. Que eu falei, não vou fazer. E aí foi quando a gente teve a ideia de criar a comunidade que você tá lá com a gente. Falei assim, opa, peraí. Eu vou aproveitar a quarentena, vou empregar esforço, não em fazer live, mas eu vou fazer outra coisa. Então, eu sempre busco tentar questionar o fluxo comum, sabe? Às vezes você fica meio doido, mas enfim. Tem que ter alguns limites aí, mas é maneiro você ficar
sempre Claro. questionando, sempre criando soluções, mas ainda mais em momentos de dificuldade. Né? Todo mundo passando por dificuldade, então é agora que a gente tem que arriscar mais, tentar coisas novas. E aí, acho que a gente já falou, a terceira pergunta que eu tinha é por que inovar? Né? Eu acho que a gente já exauriu bem esse tema, né? A gente já falou bastante sobre por que inovar, sobre solucionar problemas. Tem alguma coisa a pontuar sobre? Do porquê? Cara, eu acho que a inovação já não é mais diferencial de competição para mim, de mercado, é premissa. Eu enxergo a inovação como premissa hoje. Então, se você quer por que inovar, que esse é o mínimo que você tem que fazer. Dentro do que eu vejo, se você quer ter um negócio e uma carreira competitiva, né? Para mim, você precisa inovar pelo mínimo mesmo. Eu vejo que nesse momento de crise, cara, o porquê é a sobrevivência praticamente, né? Eu acho que a Exatamente. gente, infelizmente, não é o melhor formato de inovação, se a gente for entrar numa lógica mais teórica sobre isso. Mas Uhum. quando a gente tem uma necessidade real, que a gente está vendo uma ameaça de falência de vários negócios, de perda absurda de renda de vários negócios, de demissão de várias pessoas, pô, se a gente não inovar agora, enfim, a gente não vai conseguir sair do lugar e vai perder tudo que a gente tem, né? Exato. Bom, eu já sei por quê, já entendi que inovação é para mim, já sei o que é inovação. Mas como é que eu começo a inovar no meu negócio e na minha área, minha especialidade? Cara, eu sempre gosto de trabalhar a inovação partindo de um entendimento da jornada do meu cliente. Eu acho não, tenho certeza que as empresas que crescem, elas precisam de ter o cliente como centro, clientecentrismo, o pessoal até brinca com isso. Cliente é o centro. E quando eu entendo a jornada de consumo do meu cliente, eu começo a entender como que eu inovo para minha empresa atender ele dentro dessa jornada, né? E aí você começa, cara, a entender o cliente, e entender o não cliente. Por que o cara não compra de mim? Dentro da jornada dele, desde o primeiro contato com a minha empresa, onde eu não gerei valor nessa construção para ele ser meu cliente, para ele não estar comigo, estar com outro. O que eu deixo de fazer? Então, para mim, como inovar, parte primeiro de entender o cliente. Eu preciso saber o cara, eu preciso saber como ele se comporta, e eu preciso de entender. Show. Entendo que inovação também, igual você falou perfeitamente, é se apaixonar por problemas. Você tem que resolver problemas do seu cliente, você tem que se apaixonar por isso. Você entendeu o seu cliente, você viu que ele tem um problema, você se apaixonou por ele e vai. Inovar, ela não pode ser aquele cara... Sabe aquele cara que se apaixona pelas próprias ideias? Uhum. E não se apaixona pela solução em si? Tem muita gente assim, apaixonou pela ideia, ele não se apaixonou pela solução. Né? E 95% das ideias, elas, segundo a Endeavor, elas têm uma mudança significativa com relação à versão original. Então, se você se apaixonou por sua ideia, pelo seu conceito, cara, a sua possibilidade de morrer é muito grande. Então, você tem que se apaixonar por isso. Né? Encarar erros como aprendizado. Cara, errar e errar rápido, sabe? Tipo, isso eu acho que é a principal premissa, assim, errar rápido e aprendendo muito rápido. Então, isso é como inovar. Testa. Pô, eu tenho uma ideia, eu vou testar, não fazer um MVP, e vou rodar aquilo ali, vou testar e valorizar a diversidade, equipe diversa. Pô, equipe diversa é essencial. Eu adoro equipe diversa, porque equipe diversa sempre me tira do meu comum, sabe? Sim. Eu estou em um fluxo ali, aí vem alguém que pensa, caramba, eu não tinha pensado nunca nisso. Aí ele vai dar aquela bagunçada na sua cabeça e você começa a considerar coisas que você não considerava. Tipo assim, eu acho que o principal, aí já é inovação radical, matar o seu negócio, né? Não ter medo de matar ele se precisar, cara. Nessa crise, eu acho que isso também é essencial, não ter medo de matar o seu negócio. O primeiro ponto do como, assim, que eu entendo, é você identificar com clareza o seu problema.
E identificar o seu problema, muitas vezes é ouvir, no caso de um negócio, o seu cliente. Pô, por que seu cliente, na crise, se ele te comprava todo dia sapato, por que não está te comprando mais sapato? Por que ele não está indo na sua loja? Então, tipo, ele não está querendo mais comprar sapato ou ele não quer ir na sua loja? E aí tem uma questão diferente. E aí você começa a entender isso, você começa a pensar em múltiplas soluções, né? E aí você tem que sempre ter esse relacionamento próximo para entender com clareza, porque senão você vai, tipo, qualquer solução que você for criar que não for centrada nessa opinião do seu cliente, a chance dela de fracassar é sempre maior, né? Tipo, a gente não entende a dor do cliente, a necessidade dele. E aí mesmo quando a gente for falar de clientes internos, né? Pô, se entende, quando você vai querer mudar um processo interno, entende qual que é a dor daquele seu cliente, daquele seu funcionário ali, daquela pessoa que está tocando aquele processo, qual que é a necessidade dela, por que ela está apegada naquele processo antigo, onde está o porquê dela com clareza. E aí passando um pouco para a questão que o Alessandro trouxe, sobre como inovar no setor público uma vez que existe estabilidade no emprego. Particularmente tendo trabalhado com isso no setor público, eu acho que a estabilidade do emprego não é o maior problema nesse caso, cara. O maior problema é lideranças políticas ruins que não incentivam as pessoas que estão lá a inovar e que não dão margem, né? E muitas das vezes a gente tem uma questão de segurança do servidor que ele tem medo de arriscar por causa dos órgãos de controle. Então ele está apegado num processo ali porque ele já viu um monte de requerimento antigo do Tribunal de Contas, da Procuradoria, falando para ele fazer sempre do mesmo jeito, né? E as soluções que vários lugares no Brasil e no mundo estão criando criando think tanks dentro do setor público, né? Laboratórios de inovação, que você consegue dar um pouco mais de liberdade, autonomia para aquele órgão. Ele sai um pouco daquele chapéu político para uma lógica mais de administração e ele começa a trabalhar tanto na formação de pessoas, que isso realmente é relevante. O servidor público ele passa muito tempo sem ser estimulado a inovar. Então a gente precisa trabalhar essa cultura nele para que ele se fortaleça, mas a gente precisa ter esses espaços como um lugar de segurança para que ele consiga colocar suas ideias no papel, discutir com pessoas de outros órgãos, né? A inovação no setor público, ela, no fundo, ela não é tão diferente da inovação na iniciativa privada, né? Porque a gente sempre fala, você falou de diversidade, então quando a gente leva para o setor público, quando a gente tem a possibilidade de dialogar com outros órgãos que estão tendo as mesmas dificuldades, que, por exemplo, licitação, todos os órgãos fazem licitação. Então, como que o cara da Secretaria de Saúde faz licitação e qual que é a dificuldade dele, qual que é a dificuldade do cara da Secretaria de Obras? Eles têm, eventualmente, dificuldades que eles podem compartilhar e começar a trabalhar soluções em cima disso, né? Eu acho que vai muito por aí esse como inovar. Acho que tem muita margem para a gente inovar no setor público. A gente precisa reforçar nossas lideranças, obviamente, e precisa, inclusive, dar estímulos para servidores inovadores. A Escola Nacional de Administração Pública tem prêmios nesse sentido. O governo do Espírito Santo, onde eu trabalhava, tem algumas iniciativas de premiar servidores que têm inovação. Então, esse reconhecimento, essa forma de meritocracia dentro do setor público, ela também é importante para que haja esse estímulo, né? E também pode ser feito dentro da empresa, assim, estimular por meio de recompensas essa inovação que traz resultado. Sim, perfeito, perfeito. Perfeito. Uma coisa que para mim também, muito disso quando você fala de inovação, é uma coisa que para mim eu gosto de analisar muito quando vou conversar, entender se o seu produto ele é opcional ou ele é essencial. Opa, deu uma agarrada aí. Eduardo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eduardo, voltou? Travou um pouquinho. Não, eu estava falando a questão de produto ser essencial ou ser opcional, né? Nessa crise,
os produtos que são essenciais, eles se mantêm vendendo, os opcionais não. E aí você fala, pô, então meu negócio morreu. Não. Como que eu transito para o meu produto de opcional para essencial? Tá? Tem como fazer, claro que tem. E eu acho que é muito disso, é você ter essa sacada de entender, sabe? O que é opcional, o que é essencial, se o meu produto é, se não é. Em tempos de crise, a pessoa vai abrir mão do meu produto? Se vai abrir mão por quê? Né? Eu acho também um questionamento muito bom a ser feito quando você fala de como inovar. O Alessandro falou ali mais sobre a conta. Tipo, até hoje a gente não consegue pagar a conta da Sesama pelo aplicativo do banco, né? Porque eventualmente não houve força política para resolver esse problema, infelizmente. Muito doido isso, né? E o servidor não foi desafiado para isso o suficiente. Eu tenho certeza, eu posso apostar que dentro da Sesama tem servidores capazes de resolver esse problema. Mas não houve alguém que deu segurança, que deu margem para que esse servidor fosse resolver esses problemas de fato, entendeu? É muito nesse sentido. E aí, pô, eu acho que essa resposta minha já casa bem com a próxima pergunta, que quais são os desafios de inovar, né? Seja no seu negócio ou no setor público, que a gente já está falando bastante de negócio público também. Quais são os desafios que surgem na hora de inovar aí? Cara, quando eu vejo as pessoas que buscam inovar, eu sempre vejo uma característica comum, que são pessoas corajosas e até certo ponto teimosas. Guarde isso com ressalvas, claro. Não estou falando de uma teimosia burra, eu estou falando de uma teimosia consciente. E eu acho que o principal desafio é as pessoas terem coragem de bancar alguma coisa, de ir, sabe? Tipo, vai dar certo, vamos, tipo, deixa eu fazer, eu acredito nisso. Eu acho que isso é um desafio enorme, cara, porque a gente não está acostumado a quebrar o status quo. Se eu sou, se eu um advogado formado, orgulho da família. Porra, formou na Federal advogado. Empreendedor? O que é isso? Empreendedor? Coitado, você é louco, você é perturbado, pelo amor de Deus, vai empreender, você, sabe? Porque é muito doido isso quando o cara tenta, e eu acho que isso é um desafio danado, tipo, montar seu negócio ou ter uma vida que você quer inovar. Para mim isso é um desafio. Você ter, não diria blindagem, mas a coragem o suficiente de bancar, tipo assim, o seu jeito, o seu negócio, ser corajoso para assumir aquilo. Acho que coragem para inovar, eu acho que é o principal desafio, que as pessoas vão tender a ir porque é mais cômodo, mais comum, mais tranquilo, mais ali. Mas aí tem que gostar também, não adianta falar que o cara tem que viver se desafiando se ele não gosta disso também. Pô, tem que viver do jeito que ele acha que é interessante para ele também, mas eu acho que isso é um desafio enorme, cara. Eu vejo como principal desafio em organizações, né, é a liderança. A liderança tem que estar interessada nessa tem que estar ligada, né, na importância da inovação, né? Se a gente for pensar no pequeno negócio, no micro e pequeno negócio, o dono ali ele tem que estar com coragem. E muitas das vezes, cara, inovação envolve risco, necessariamente. A chance de dar errado existe e ela é grande. Mas eu gosto de mudar a pergunta, cara. Tipo, se a gente continuar fazendo da forma como a gente faz, qual que é o risco que a gente tem? Será que não vale a pena, de fato, então, tentar uma forma nova? Né? Eu tento sempre inverter essa pergunta, porque aí a gente tem mais clareza da dimensão do problema que a gente está vivendo. Né? Que, tipo, se eu continuar com esse processo dessa forma que ele está aqui agora, hoje eu consigo produzir X salgadinhos por semana, mas daqui a pouco, quando a minha funcionária aposentar, eu já não consigo mais. Ou quando o Sr. Pedro, que faz a massa, não estiver mais aqui comigo, não sei como é que vai acontecer. Então você tem que, se você não tiver uma forma de mudar esse processo, de tirar essa pessoa da importância central desse processo, você tem que entender que isso é um risco em si, muito maior do que você tentar uma nova forma de abordar aquele processo, enfim, seja a forma como for. O Alisson mandou mais uma pergunta aí. Como implantar essa cultura da inovação nas escolas para incentivar nossos novos jovens e nossos professores?
Diga aí, Eduardo. Cara, eu sempre falo, eu me uso como case como isso, porque boa parte da minha vida eu passei me achando um cara burro. Por quê? Porque eu não gostava de estudar aquelas coisas, muitas coisas da escola, e eu não era o melhor aluno, não era, eu estava ali na meiuca ali. E aí eu falei, cara, eu sou burro, tipo, sou muito burro. Os caras tiram notão, eu sou burro. E aí eu comecei, depois quando eu conheci o movimento Empresa Júnior, comecei a fazer formações fora da faculdade, eu vi, cara, eu não sou burro, eu só não estava aprendendo o que eu não queria aprender. E eu acho que eu não tenho uma resposta para isso, porque eu não sou especialista em educação, mas eu acredito que trazer uma metodologia que faça com que o aluno queira e se interesse, sabe? Além de um professor que fica ali falando e vai embora. Dentro da faculdade, você sabe o que é isso, né? O que é desesperador. Você faz, cara, eu prefiro estudar em casa, sabe? Do que ficar ali com o cara falando as coisas, cospe um monte de coisa e vai embora. Eu acho que esse modelo, principalmente para a nossa geração que está vindo, vai ser muito difícil dos caras assimilarem isso. Eu acho que criar um modelo onde que tem interação, que seja dinâmico, acho que é muito importante ser dinâmico, que faça sentido, que tenha um porquê claro daquilo. Quantas vezes fala assim, para que eu vou usar isso na vida? É porque você não entendeu o porquê daquilo. Eu acho que isso falta também. Cara, eu estudei escola pública quase minha vida inteira, só um ano dela que não. Mas eu dei a sorte de estudar no Colégio Militar de Juiz de Fora, que, pô, é um colégio super referência, assim. E só contando um pouco da minha experiência e como que ela me foi foi importante, é que desde cedo a gente tem alguns programas dentro do colégio que vão além da sala de aula. Né? Eu lembro na época tinha um Projeto Valores, que na época eu achava até meio chato, cara. Se o professor estiver aí assistindo, ele vai até reclamar. Mas eu achava... E depois a gente começa a ver, né? Que a importância disso. Hoje, olhando para trás, eu sei que aquilo foi importante para mim. E no colégio, pela rigidez das normas, pelas formas como a gente inclusive é testado e colocado em posições de liderança logo cedo. Coisas pequenas dentro da sala de aula ali, mas que são importantes para isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa legal, é um formato diferente. Não acho que é um formato que é escalável, enfim, nem vou entrar no mérito dessa discussão, mas eu acho que isso foi fundamental para mim, e quem tiver essa oportunidade deveria passar pelo Colégio Militar. Mas eu vejo outros casos de sucesso, também não sou profundo, não estudo com tanta profundidade assim, mas os casos de sucesso que a gente vê de educação, eles colocam o aluno como centro da educação, centro do processo educacional. Né? Então, você tem que entender as dores desse aluno. A gente estava falando sobre inovação. A gente tem que entender as dores desse aluno, né? Quais são as dificuldades dele, para onde ele quer ir, para a gente conseguir tratar pontualmente esse aluno. Então, esse professor ele precisa ser capacitado, ele precisa ser bem remunerado e bem considerado pela classe, por quem conduz a escola, por quem conduz o sistema educacional, né? E o aluno precisa ser valorizado de uma forma que ele não é hoje, cara. A gente não é desafiado numa escola normal, né? Eu falo que quem dera a faculdade tivesse o mesmo nível do meu colégio, assim. A faculdade eu acho que foi muito pior do que o colégio. Eu imagino que o ensino ainda está muito aquém do que parece... imagino que tem muito professor na escola pública municipal ou estadual que está melhor do que alguns professores da faculdade, por mais que a titulação seja diferente ali. Só que o desafio é muito maior. Né? Quando a gente chega na faculdade, a gente já tem um corte razoável ali. Né? Tipo, a gente tem uma galera com nível intelectual mais preparada, mais focada, sabendo o que quer, que consegue acompanhar melhor o ritmo, por mais que tenha essa dificuldade do professor aí. Você falou um negócio do colégio militar. Eu trabalho com um projeto no colégio militar, que é o Clube de Empreendedorismo. Eu sou contratado lá para poder rodar esse clube, que foi um desejo do coronel da época, que queria muito que os alunos deles fossem formados empreendedores. E aí a gente hoje lá, eu conheço, foi dos valores, eu conheci os clubes, passei por lá, clube de xadrez, por vários clubes lá dentro. E aí hoje a gente tem lá um clube hoje de empreendedorismo,
onde a gente faz com que os jovens pensem diferente, façam coisas diferentes, empreendam algumas coisas. Eles vão começar a liderar projetos dentro do colégio militar para poder inovar em alguma coisa. Eles sempre estão questionando algumas coisas. Até o professor que está junto comigo nesse projeto fala assim, calma aí, não questiona muito isso aqui não, tá? Fica brincando com a gente. Mas, e assim, para mim foi engrandecedor, porque eu tenho essa experiência de ser um professor lá que ajuda nessa condução, vejo como é que é lá dentro e vejo que até eles, com a estrutura mais rígida que esteja, eles estão buscando formas de trazer pessoas inovadoras para fora, né? Com certeza. E eu acho que isso acaba refletindo, né, essa questão da educação, ela vai refletir na faculdade e vai refletir depois também quando você estiver abrindo seu negócio ou até sobre a sua decisão de carreira, né? Tipo, se você não for fomentado logo cedo na sua possibilidade de... cara, você não precisa fazer um concurso público para se dar bem na vida, assim. Em casa eu sofro pressões com relação a isso até hoje, inclusive. Mas se você não for criado se a escola não te incutir isso na sua cabeça, o caminho natural é você fazer um concurso público mesmo, cara. Tipo, infelizmente. É a opção mais segura, que tem menos risco. Você só precisa sentar a bunda na cadeira e estudar, que uma hora você vai passar em alguma coisa, mesmo que seja no Acre, você consegue passar um concurso público para ir morar lá e ganhar bem, entendeu? Enfim, a gente deu uma saída legal aqui do tema. Vamos voltar aqui. E, cara, inovar vai me ajudar como que inovar vai me ajudar nessa crise? Né? O que vai resolver? Qual é o problema meu que vai resolver? Cara, você falou uma coisa que é verdade. Nessa crise, principalmente, é sobreviver. Né? Assim, cara, ele precisa de inovar agora, é questão de sobreviver. Mais do que nunca é uma premissa. E nessa crise, existem dois tipos de negócio. O negócio que simplesmente fechou, vendeu as coisas, demitiu todo mundo, ou o negócio que sentou e começou a refletir sobre o que fazer e como fazer diferente. Novamente, o cara que questiona. Você vê muita gente reclamando, cara. Pô, mas tá ruim, não dá, o que eu faço não vende. Tá, o que você faz não vende, ok. Então por que você não está fazendo outra coisa? Tá, por que você não muda? Novamente, o seu produto é opcional, faz ele ser essencial nesse momento. E aí você não vai ficar refém. O problema do cara que tá com essa mente, ele fica refém à crise, ele fica refém demais ao externo. Ele é muito refém ao externo, o cara que não inova. Então, como você consegue fazer o seu negócio não ser tão refém? Óbvio que tem variáveis, obviamente. Né? Mas como que você faz para reduzir o nível de variável que te afeta externamente? Né? Então, assim, e precisa ajudar a sobreviver, cara. Sobreviver, se manter e sair depois da crise de forma até mais forte do que entrou. E eu estou conhecendo negócios que estão saindo, que vão sair mais fortes do que entraram, e é muito isso. Os negócios inovadores, com certeza, vão aproveitar isso. A crise, infelizmente, ela já está fechando vários negócios por causa dela. Isso é uma realidade, sim. Isso vai acontecer e, infelizmente, há pouco que se possa fazer para evitar. E eu acho que existem até algumas boas ações para reduzir esse impacto. Se você não inovar, você vai eventualmente ter o seu negócio encerrado, né? Como a gente já falou sobre isso. Mas pensando um pouco além, assim, se você for ver, se você considerar que todos os seus concorrentes, ou que boa parte deles vai fechar, e vai encerrar seus negócios e não está inovando, a oportunidade de você ter um salto de produção ali, de ganhar escala de mercado, existe. E você tem que pensar nisso também, entendeu? Não estou falando que... Eu não gosto de falar que crise também é oportunidade, porque diminui um pouco a relevância, principalmente nesse momento, do tamanho que a gente está vivendo. Né? Mas verdade. Não dá para dizer que não dá para você... Que, tipo, existe sim alguma margem para você ganhar força e conseguir vencer nisso. Né? Uhum. Infelizmente, normalmente quem ganha é quem já tem melhores condições, quem já está melhor preparado e, obviamente, quem tem mais dinheiro para colocar agora. Mas também há margem para coisas surgirem, para você se superar e conseguir ser próspero no pós-crise também.
Acho que é Sim, muito por aí. sim, sim, verdade. E a inovação, ela depende de dinheiro, Eduardo? Qual que é a sua opinião sobre isso? A inovação que a gente tem hoje é a inovação que as empresas mais aplicam. A inovação, é óbvio que se você quiser trabalhar uma inovação fechada, quando você fala de grandes multinacionais, de grandes farmacêuticas, tem inovação fechada com investimento muito alto em P&D, né? Isso é claro. Mas a inovação aberta hoje, que as startups aplicam, não requer investimento, ele requer pensar, né? Quantas ideias que você surge de um funcionário, migra de uma empresa para outra, ele vê uma oportunidade ali e ele dá uma sugestão e aquilo inova e muda. Então, não necessariamente a inovação ela precisa de dinheiro, ela precisa de conexão. Inovação precisa de conectar com pessoas, com o ecossistema, entender o ecossistema, e aí você consegue a que a gente chama de inovação aberta, né? Que é essa inovação que não necessariamente eu inovo na minha empresa, só eu. Não, eu estou me relacionando com o meio, com o ecossistema, e estou inovando na minha empresa junto com o ecossistema também. É uma troca muito importante. Então, não precisa de dinheiro. A gente cuidou de empresas nessa crise que inovaram sem dinheiro, sem investir R$ 1. Sem investir em nada. Estou falando de te dar um exemplo de uma empresa, você sabe disso, o pessoal que está ouvindo não, que vendia copo para festa, muito copo para festa, e agora não tem festa. E aí? Esse cara vai viver como? Como é que faz? Sabe? E aí, esse cara, a gente traçou algumas coisas com ele, algumas estratégias sem gastar R$ 1. O cara está vendendo, cara. O cara está vendendo muito. Ele não investiu nada. Ele só trouxe outra pessoa com outra visão, compartilhou coisas, conversou, trouxe uma consultoria que ajudou ele a ver. Então, não necessariamente é dinheiro, mas conversar, eu acho que conversar, trocar informação é muito importante, mais do que dinheiro, né? Com certeza. Se a gente for falar, na minha opinião, assim, eu trabalhei inclusive num órgão de fomento à inovação, com política pública de inovação, né, que trabalhava com isso. Então, quando a gente está falando dessa inovação mais hard science, uma inovação mais de base científica, mais robusta, obviamente a gente está falando de investimento Exato. pesado, muitas vezes, né? É, Só que a gente tá conversando aqui mais focado em micro e pequeno. E aí você trouxe um exemplo legal, né? Tipo, eventualmente a forma como você faz alguma coisa no seu dia a dia, ou a forma como você posiciona seu produto, como você envelopa ele, que faz, que gera uma inovação que vai gerar um resultado em nota fiscal, que quem já falou aqui também. exato. Então, muitas vezes não vai depender de dinheiro. Eu sei que não é muito difícil colocar dinheiro agora em qualquer negócio, tanto porque os caixas se já não estão vazios, estão ficando vazios, né? E o risco, obviamente, ele existe e nesse momento a gente tem mais aversão ao risco, normalmente. Uhum. Então, é só para falar que, reforçar, se tiver dinheiro é bom, mas o maior ganho é se a gente conseguir identificar bem problemas, se a gente tiver um processo de inovação claro, se a gente entender bem a dor do cliente que a gente está resolvendo. Aí sim, mesmo sem dinheiro, a gente consegue ter resultados muito positivos, como você falou, o caso da empresa de copos lá. Né? E a questão é não desanimar também, né? Porque, segundo a Endeavor, a taxa de sucesso de projetos inovadores dentro de uma empresa gira em torno de 20%. Então vamos lá, vamos tentar 5 vezes e achar um que vai dar resultado dentro da estatística, né? O negócio é não desanimar mesmo. Isso é uma questão importante, né? O Collins falava sobre, acho que casa bem com essa noção do dinheiro, de primeiro balas de revólver, depois tiros de canhão, né? Então, primeiro você testa. Se você acertou, cara, se você viu que você acertou, aí você dá um tiro de canhão, né? Porque normalmente as pessoas vêm e colocam um monte de dinheiro em uma solução que ele não se fundamentou, ele não testou e aposta tudo que tinha, as últimas fichas que ele tinha, ele coloca num negócio só. Se você atirar na água, cara, já era. Que você não morreu esse negócio, entendeu? Então vai primeiro testando, vai devagarzinho, tenta fazer em ambiente controlado, né, para ver se a gente consegue ter resultado. E aí depois explode. Exato. Prototipar ele, rodar em menor escala e errar em menor escala, né? Você vai querer um investimento cabuloso, aí você vai ver, não era nada daquilo, né? Com certeza.
E, cara, você que está trabalhando com consultoria aí, e a gente está lá no grupo lá, conta pra gente aí mais uns cases aí. Você contou o caso do copo. Que case mais legal que você viu aí nesse momento de crise que está gerando um resultado legal, que está conseguindo superar esse momento? Cara, é muito maneiro quando a gente vê que os empreendedores, às vezes, nesse momento de crise, as pessoas desesperam muito, né? E como as pessoas elas entram no espiral de desespero, eles ficam afogados naquilo e ficam cegos. É porque eles estão no meio do furacão, né? Então, assim, é muito comum o cara não enxergar a saída. E aí, teve um case que, tipo assim, uma história. Tem um bar aqui em Juiz de Fora, e eu sempre gostei muito de ir, que eu acho que é um ambiente muito, tipo assim, eu acho um ambiente incrível, entrega uma experiência incrível lá dentro. E aí chegou a crise. E toda a estratégia desse bar, de entrega de experiência deles, era física e presencial. Como é que você faz com esse cara agora? Porque o que distanciava eles dos outros, o que diferenciava era a experiência lá. Agora ele vai fazer com que o produto dele seja só mais um, e uma commodity. E eles começaram a rodar delivery e não estava vendendo. Não estava vendendo delivery. E eu falei, cara, como que você consegue ter um produto tão incrível, que a qualidade é boa também, além da experiência, a qualidade do produto é boa. Esse pessoal precisa saber, sabe? E aí a gente criou lá uma estratégia de conseguir levar a experiência do bar para casa do cara. Então, a gente definiu várias coisas, e aí hoje eles conseguem, muito louco isso, levar a experiência do bar para dentro da casa. E é tudo. O copo de vidro enfeitado com um drink que você monta sozinho, um hambúrguer num negócio de metal, a tábua para pôr o hambúrguer vai junto, vem um bilhetinho, um QR Code que você bate no celular, abre a playlist do bar, você cria um microclima na sua casa. E você, caralho, resultado, primeira semana eles não conseguiram começar a recusar pedido, porque não deram conta de fazer o pedido. E aí eles não queriam entrar para o iFood. Só que aí não deu conta porque eles não tinham motoboy, não tinha entrega logística. Eles estavam fazendo eles mesmos, enfim, não estavam conseguindo entrar para o iFood porque para facilitar a logística. Mas, cara, aí, igual eu falo, a gente gerou tanta demanda que eles não aguentaram que eu... Perfeito, que problema maravilhoso. Nossa, Sai do programa, um programa bom. Entendeu? E esse foi um case muito maneiro que eu, particularmente, gosto muito, porque eu vivia aqui muito, assim, peguei um bar que eu gostava muito e estava vendo o bar fechado. E ele ia fechar. E eu falei, cara, não dá. Esse cara não vai fechar, eu preciso de voltar depois que a quarentena acabar, entendeu? Com certeza. Cara, o que eu vejo, assim, nesse sentido é que, primeiro, se você trabalha com um produto, por exemplo, um bar, uma hamburgueria, alguém que trabalha com delivery de alimentos, a gente tem que buscar entender qual que é o diferencial. Que posicionar dentro do iFood, cara, tipo, você tá no mar que todo mundo já tá jogando, entendeu? Vermelhaço, né? Exatamente. Oceano vermelhaço. Qual que vai ser o seu diferencial? Tipo, o hambúrguer, cara, vamos ser sinceros, assim, hambúrguer não tem muita diferença entre um e outro, assim. Gostoso é gostoso, né? Pra mim que sou gordo, inclusive, cara, hambúrguer qualquer um que vier, veio. O que chegar primeiro, chega melhor. E aí você vai competir só sobre taxa de entrega e tal, então você tem que criar diferencial. Eu vi alguns restaurantes também de fora, que eu não vou citar o nome por questões éticas, mas que ele começou a entregar. Ele tinha uma experiência que era presencial, totalmente presencial, e ele começou a mandar as caixinhas com os produtos que ele tinha, com a indicação de como que a pessoa ia manusear para fazer a finalização do prato, enfim, que é uma coisa, pô, super legal. Às vezes você está entregando, você está ensinando para a pessoa a sua técnica, que ela sempre quis saber, eventualmente, e não quer dizer que você vai perder esse cliente, sabe? Porque você está gerando um valor bem legal para ele, assim. Você não pode ter esse medo de perder. Acho que... Tem casos que não faz igual não, cara. Não tem como. Mas você se sente o máximo ali, fazendo o drink, igual você falou, ou finalizando um prato da forma como você faz no restaurante. Você bate aquele sentimento legal que você tinha de ir naquele espaço e você cria um diferencial. Se o concorrente eventualmente não está fazendo isso, né? E aí, pô, sei lá, vou mudar de ramo. Se eu vendo roupa ou vendo calçado,
como é que eu vou concorrer com o Netshoes, por exemplo? Uhum. Qual que é o diferencial que você vai fazer na sua venda? Como é que vai ser essa entrega? Enfim, você tem que começar a pensar em formas que você vai se sobressair com a sua concorrência. Muitas vezes a Netshoes é mais barata, inclusive, porque consegue ganhos de escala. Né? Então, qual que é o diferencial? É muito desafiador, não estou falando que é simples e que a gente vai conseguir colocar online amanhã alguma coisa com um diferencial tão grande, mas a gente tem que se esforçar, conversar com o Eduardo, entrar lá no grupo para a gente conversar mais sobre isso, né? Sobre formas Verdade. Cara, eu vejo que isso parte muito também de entender o que você vende, não como. Eu acho que assim, as pessoas às vezes falam, eu tenho um produto que eu vendo um produto. Eu acho que nesse novo mundo a gente não vende produto mais, a gente vende serviço. Uhum. Você vende serviço, cara. Mas o meu hambúrguer, cara, aquilo é um serviço que você está vendendo. Eu não quero fazer uma janta, eu quero comer legal, eu quero comer um negócio gostoso, eu quero ficar em casa, não quero sair, quero curtir com a minha namorada. Em casa, qual que é o serviço? Eu quero uma noite agradável, que eu vou comer bem, que eu vou curtir. Isso é um serviço. Quando você vê o seu produto como serviço, você consegue inovar. Né? Você começa a entender. O produto é o fim. É o fim. Mas aquela trajetória do serviço que você entrega, aí você começa a ver, igual você falou, o que vai diferenciar e distanciar a minha roupa que eu vendo do Netshoes? Você vai entender seu produto como serviço. E o que você entrega de serviço para ele, que a Netshoes não consegue entregar, às vezes, porque, sei lá, por exemplo, meu negócio é municipal, é o Juiz de Fora, a Netshoes é Brasil. O fato dela ter essa amplitude toda, ela vai criar alguns gaps. E aí eu vou entrar nesse gap, nesse vão. Opa, isso aqui ela não consegue atender porque ela está muito ampla, então eu vou entregar. Eu acho que vai muito disso. Bom, quem já estava precavido e tem uma boa base de clientes aí, consegue buscar informações sobre isso, né? Porque, a Netshoes vende há 300 anos produtos lá, enfim, qualquer outra marca concorrente. Você tem que entender por que o seu cliente ainda compra de você e tentar criar essa experiência de uma forma digital. É desafiador, mas é uma coisa importante de fazer, né? Aí a Milena elogiou nosso papo e falou que para o empresário que só começou e implementou a deliverização agora, acho que está tendo uma grande dificuldade. Realmente, os caras. Transitar modelo de negócio não é fácil, ainda mais na crise, né? Então, realmente. Tem que bater. Mas dá para fazer, né? Com certeza, com certeza. E, no começo a gente falou sobre inovação não ser necessariamente algo do zero, né? Então busca outros cases, cara. Busca conhecer o que as pessoas já estão fazendo, procura concorrentes seus, procura coisas em outros lugares, ou pessoas que estão em outros setores, mas que estão fazendo uma coisa que você poderia trazer para o seu setor, né? E tentar adaptar, assim. O Murilo Gang gosta muito de falar de combinatividade, né? Que não existe criatividade, que existe combinatividade, que você combina coisas novas. Então você combina coisas antigas e forma coisas novas. Eu gosto desse conceito, embora tenha algumas reticências com relação ao Murilo Gang, mas eu acho interessante que você sempre buscar alguma coisa que já existe e aproveitar alguma coisa que já existe no seu negócio, na sua questão ali. Exatamente. E no momento de crise, é o momento de usar a base de cliente. Tipo assim, cara, custo de aquisição de cliente está muito alto e está muito difícil. Recorre à base de cliente. Foca nos caras. Hoje a galera começou a dar valor que os consultores sempre falaram, né? Criar base de clientes e base de dados, né? Relacionamento, base de dados de clientes. Exatamente. Chegando à última pergunta também, o horário já fluiu. Nem parece que a gente está há tanto tempo aí. A conversa está muito boa. Mas aí, como última dúvida aqui, se alguém tiver mais alguma questão também, a prefeitura não deixa meu negócio abrir, né? O empresário está pensando, como é que eu vou inovar se eu não estou podendo abrir meu negócio? Cara, eu estava vendo a live do Gordinho, ele falando, né? O negócio dele também não pode abrir, mas ele também não pode morrer, ele precisa manter funcionário.
É muito entender novamente o seu produto como serviço e saber como que eu entrego o meu serviço mesmo com a porta fechada. Posso trabalhar da porta para dentro, né? E aí, como que eu trabalho da porta para dentro e levo para casa da pessoa? Tipo assim, ninguém fala que é fácil. O que a gente fala é que dá. Novamente, se a cada 5 projetos um dá certo, se eu tentar 5 coisas diferentes, eu vou acertar. Então, o negócio é isso. Pô, não posso abrir. Ótimo. Eu não posso mesmo? Então, isso já é definido. O que eu vou fazer agora? Pega meu produto, pega minha base de cliente. Meu produto entrega um serviço. Qual o serviço que ele entrega? Beleza, eu tenho uma base de clientes. Como que eu vou continuar entregando esse serviço para aquela base de cliente? E aí você vai desdobrando estratégias, né? Com certeza. Acho que não foi à toa também que, quando eu pensei a sequência de conteúdos aqui, eu coloquei logo na segunda a transição para o digital. Assim, hoje é a questão de sobrevivência total, você transitar para o digital e, como o Eduardo falou, trabalha de porta fechada e explora esse mundo digital. E aí, explorar esse mundo digital, só as plataformas que já existem, tipo iFood, para quem está no ramo de alimentício, ou, enfim, quem trabalha com algum outro produto, Mercado Livre, você conseguir se posicionar e gerar informação, gerar conteúdo, gerar experiência nos vários canais que a gente tem à disposição, né? Para aí você conseguir impactar o seu cliente e conseguir manter seu negócio ativo. Exatamente, perfeito. Eduardo, E dá para fazer, só tem que ter muita garra. Com certeza. Alguma consideração final aí para a gente fechar a nossa conversa? Qual que é a sua dica para os empreendedores de fora aí nesse momento de crise? Cara, quem está querendo aí, ó, a gente está com uma comunidade, Fernando está lá, né, Fernando? Que é a Decola JF. A gente criou uma comunidade de colaboração, os empreendedores estão ajudando um ao outro a se desenvolver, criando squads para a gente conseguir, a gente já tem uns resultados legais. Então, acabamos de deixar o modelo mais redondinho para a gente partir para mais resultado, para mais coisa legal. Então, se você quiser, está precisando de ajuda do seu negócio, chama aí ou o Fernando, ou a mim, ou na Spatium, e que a gente coloca você no grupo, que a gente vai ajudar. Você não está sozinho nessa, o seu negócio não precisa de morrer sozinho. Vem que a gente vai te ajudar, a gente vai fazer de tudo para tentar fazer que você se mantenha. Então, assim, conta com essa comunidade, que eu acho que está muito bacana, acho que tem uma galera muito boa na comunidade lá que vai ajudar muito. Então, assim, ó, não desista, chama aí que eu acho que a gente pode ajudar, contribuir com alguma coisa para essa crise ser o menos danosa possível para o máximo de gente que a gente puder, né? Show. Obrigado, Eduardo, por ter aceito o convite. O papo foi sensacional. Espero que as pessoas tenham gostado aí, tenha gerado insights legais. A gente está quase fechando aqui. E eu espero que as pessoas consigam ter desmistificado primeiro o conceito de inovação e parar de ter medo desse nome e tenham internalizado essa importância desse conceito, dessa prática inovadora para o seu negócio e para a prosperidade e sobrevivência do seu negócio no longo prazo. Beleza? Essa semana a gente tem mais alguns conteúdos bem legais, então me segue aqui. Depois segue o Eduardo lá também na Spatium e depois o perfil dele também, que eles estão gerando conteúdos bem legais. Qualquer coisa, chama a gente no direct lá também para a gente colocar vocês na comunidade, vão ser super bem-vindos. E vamos junto que a gente vai conseguir superar essa crise e ter os nossos negócios sustentáveis aí por mais tempo. Valeu, Eduardo. Um abraço. Não, brigadão, tá, pela oportunidade. Tamo junto, meu querido. Isso. Um abraço, pessoal. Boa noite. A Um comunidade, abraço. Alessandro, só a última resposta aqui. A comunidade se chama Decola JF. Depois me manda mensagem lá que eu te adiciono no grupo. Boa. Valeu, valeu. Um abraço. Valeu, Boa noite. gente.